Hoje trago a convidada Susana Falca, que é alguém que pude conhecer no âmbito dos seminários relacionados com o conhecimento e a linguagem que apresento no livro Ponto de Fuga, o Reencontro. A Susana também lançou mais recentemente o seu livro, do qual nos vai falar, onde a empatia, o humor e a simplicidade estão patentes, narrando como se atribuindo reflexão às peripécias do seu Cane Corso. A Susana é licenciada em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é alguém que reconheço com uma perspectiva muito dócil e assertiva. Susana, olá! Obrigada por Olá, teres aceito estar aqui nesta iniciativa. Vais ser a primeira, vais ser a pessoa que vai estrear, portanto, esta ideia e que muito me honra por te ter conhecido, por ter tido este processo também de estar contigo, não só no seminário que nós frequentámos, também da linguagem, por estares por dentro, por ter estado também no dia do lançamento e teres tido um papel primordial nas leituras que foste fazendo e que muito te agradeço. E agora estou aqui porque gostaria de perceber, Susana, para começar, de que forma é que olhas o mundo e a experiência humana face à tua experiência de vida até hoje? antes de responder, dizer um olá, agradecer também a oportunidade e eu é que tenho a agradecer o convite para ter estado presente na apresentação do teu livro. Foi uma honra, como é óbvio, poder fazer parte e agradecer também hoje poder estar aqui contigo mais um bocadinho e é sempre bom podermos conversar. Respondendo à tua primeira pergunta, o mundo e a experiência humana têm algo de assustador e belo ao mesmo tempo, não é? Como bem sabemos, vir a este mundo foi uma escolha nossa. Esquecemos do que sabíamos antes de cá chegar e vamos nos lembrando agora, pouco a pouco, com a ajuda do Senhor António, que tem participado bastante aqui na nossa evolução, mas na minha experiência do mundo e da experiência humana, eu acho que é uma perspectiva de magia, não é? Parece esta descoberta, este processo de constante aprendizagem, a nossa evolução, a nossa contínua tentativa e erro, para aprender, para evoluir. É quase como se vivêssemos num carrossel, não é? Portanto, temos que aproveitar enquanto dura a viagem. Eu agora estava aqui a pensar, quando é que soubeste o que gostarias de ser um dia? Ou seja, no meio desta experiência, no meio desse carrossel, dessa viagem, ou como é que tu achaste que poderias aproveitá-la, não é? O que é que tu pensavas disto tudo? O que é que gostavas de ser, então? Bom dia. Nunca soube, Lúcia. Eu Eu fui querendo ser muita coisa conforme fui crescendo. Eu lembro-me na altura que gostava muito de cantar e passava o tempo todo a cantar. A minha mãe já não podia ouvir cantar. E depois passou para a fase em que queria ser modelo, mas depois não era Uau! suficientemente elegante para ser modelo. E, portanto, conforme fui crescendo, fui querendo ser qualquer coisa. A perspectiva é que a vida foi-me empurrando para o sítio certo, espero eu, ou acredito eu, Uhum. um, mas não foi. Há aquelas crianças que dizem quando for grande quer ser. Não aconteceu comigo. Fui-me moldando àquilo que a vida me deixou ser. No meio dessas indecisões, no meio dessa. Porque fazemos muitas escolhas, não é? No fundo, acabamos por Sempre, fazer muitas escolhas. sempre. Como é que foste sentindo esse processo de te ires realizando em cada escolha? E eu só consigo perceber que sou uma pessoa realizada, ou sinto-me uma pessoa realizada, quando estou em retrospectiva, ou seja, na altura, os nossos caminhos, não é? Portanto, nós temos precisamente, temos que ir virando à direita, à esquerda, essa escolha traz uma consequência e só em retrospectiva é que nós conseguimos perceber se efetivamente fizemos uma escolha boa ou não. Portanto, eu sinto-me uma pessoa realizada, mas eu na altura fui escolhendo o meu caminho, eu não sabia se ia correr bem ou se me ia arrepender. Foram processos de consciência, achas que possam ter sido processos de consciência, tomadas de consciência que foste tendo ao longo do caminho? Talvez às vezes guiada, não é? Às vezes parece que somos guiados por algo que nos transcende, Sim, nós sabemos, sim, sim. nós sabemos. O sentir-me realizada não tem a ver com
aquela definição comum do o meu sonho é isto e quando chegar sou uma pessoa Que realizada. no fundo, Não, tu estás a tentar desviar um pouco aquela parte de que as pessoas têm sempre que ter umas caixinhas para dizer se eu isso, couber ali, eu sou realizada. Se eu exato, couber... Portanto, tem a ver com o exato, processo de. Às vezes enchemos-nos também de muita coisa e precisamente. temos que esvaziar para preencher e vamos Ora aí compreendendo, não está, é? É-nos ora aí pedido está, antes, é-nos pedido ora muito aí antes, está. às vezes, que nós possamos dar logo respostas e definições quando nós ainda nem sabemos quem somos nem o que é que estamos cá a fazer, não é? E Precisamente, diz-me uma coisa, precisamente. Susana. Para onde é que começou essa tua inspiração para a licenciatura nos estudos europeus? Conta um bocadinho essa ideia, se puderes. Aí está um bom exemplo. Sim. Nasceu de uma conversa tão singela como estar numa aula de português e ouvir a minha professora dizer, eu acho que estava no 12º ano, ou no 11º ano, porque eu entrei no segundo ano deste curso, este curso era novo, e eu lembro-me nitidamente da minha professora dizer, se vocês tiverem dúvidas, o que é que querem seguir, para onde é que querem ir no futuro, futuras profissões, fiquem com mais uma opção. Saiu agora o curso de estudos europeus e é uma nova porta que se abre para quem quer trabalhar fora do país, porque os estudos europeus permitia trabalhar diretamente nas instituições da União Europeia. Ok. E eu, quando me fui informar, era exatamente isso que eu queria, era o meu bilhete de saída rumo à liberdade que eu ansiava. Portanto, eu pensei, ok, isto não é por acaso, é este curso. E E não tive, portas, sentiste que abriram-se muitas portas nesse teu caminho, da forma como. na minha análise inicial, eu pensei que sim, Ok. porque sendo um curso novo, é tudo, é tudo novidade, portanto eu gosto de coisas novas, gosto de descobrir coisas novas, tinha boas médias, eu lembro na altura que tive nos exames nacionais, eu tive mais de 19 a latim, portanto, foi a minha primeira opção, na minha primeira faculdade, eu sabia que tinha mais do que média para entrar neste curso, portanto, foi mesmo uma escolha ir para aqui, a pensar que poderia ser, lá está, preto no branco, não é? Ok, faço o curso, vou trabalhar para um organismo da União Europeia e Achaste que era pronto, tudo e muito aqui mais consegue. facilitado e que era assim um sonho, como nós todos vamos com aquela ideia, não é? Exatamente, Pois. exatamente. Então, e no resultado final, em que é que, ou de que forma é que fazes o teu dia relacionado no fundo, este tema, esta profissão que escolheste? A expectativa na altura era muito alta, não é? Mas com 18 anos, o que é que sabemos da vida? Claro. Portanto, o plano era exatamente esse, portanto, tirar o curso, trabalhar para fora, arranjar aquele emprego para sempre, casar, ter filhos e ser feliz. Pois, Pronto. pois. O problema é que os planos que fazemos para a vida são diferentes dos planos que a vida faz para nós. E, portanto, se calhar, em vez de abrir portas, tive que fechar algumas de forma definitiva para abrir umas janelas e descobrir outro rumo ao sabor do vento. A universidade foi boa em termos de processo de crescimento interno, porque abre-nos os horizontes, conhecemos pessoas, percebemos que existe mundo para lá do nosso mundo. Em termos práticos, ele permitiu-me efetivamente trabalhar não num organismo da União Europeia, apesar de ter colegas que estão, uma na Alemanha e outra em França, estão a trabalhar diretamente através do curso, mas como é muito, a minha área é versátil, acabou por me permitir trabalhar em diferentes áreas, desde ser professora até trabalhar na banca, que é o que faço atualmente. Boa. Então, neste caso, professora, mas de latim? Não, o latim na altura não quis seguir porque era supostamente uma língua morta, não é? Sim. E então optei por estudos europeus, permitiu-me ter aprender Sim. imensas línguas, desde árabe até italiano, depois Pois. aprendi espanhol, um, Ficaste aprendi poliglota. mandarim, Ficaste poliglota quase, completamente. quase, Ok. quase. Mas as aulas que dei foi de inglês, sim, Ok. neste Estava caso. aqui a lembrar, por acaso tens alguma frase, alguma palavra em latim, algum conceito em latim que tivesse ficado assim Sim, na memória e que sim. tivesse. Podes dizê-lo ou que achas que. Uso muito e agora percebo porque é que o uso muito, e nada, lá está, nada é por acaso, que é o Carpe Diem, que é aproveita o momento, aproveita o dia, aproveita o aqui e agora. É a única coisa que nós temos, não é? Sim, é verdade. Não estar a pensar muito no antes e no depois. No depois gera ansiedade, no antes ficamos presos ao passado.
Certo. Precisamente. Diz-me uma coisa, e no meio da tua forma de ser, como é que tu, no fundo, consegues procurar respostas para as circunstâncias e os desafios que vais encontrando? Ah, Eu tenho uma mente muito inquieta. ok. Sou, sou o tipo de pessoa que parece que não faz uma pausa, sempre em contínuo processo de pensar o porquê das coisas, porquê isto, porquê aquilo. Muitas perguntas sem resposta. E sou muito preocupada em perceber, ou tentar descobrir para compreender as coisas. E é por aí, ou seja, a minha mente está feita para encontrar o problema e descobrir uma solução para aquele problema. Encontramos um problema, focar, descobrir uma solução para o problema. Vês problema Sempre a problema, não andas não misturas todos. Consegues ter essa repartição na tua forma de pensar? sim, ou seja, é uma questão de definir prioridades, não é? Ok. Há coisas que são. É como no teu caso, não é? Quando trabalhas, temos que definir o que é prioritário, o que é que está em risco de vida, o que é que pode esperar, e, Sim. portanto, é mais ou menos aplicar isso. Portanto, o que é neste momento mais importante? É isto, Bem, ok, vamos focar exato. aqui. Se bem que às vezes no meu dia a dia tenho às vezes mais dificuldades em fazer isso porque parece um turbilhão de coisas. Lá sou obrigada a focar-me no que estou a fazer. Depois, mas pronto, outros 500. Como surgiu? Olha, no meio disto tudo eu estou muito curiosa para perceber. Porque tens um livro, não é? Um livro belíssimo que eu já tive a oportunidade de ler assim umas pequenas partes, mas depois quero ficar com o livro, quero adquiri-lo. Mas Ok. na internet, sabes como é? Dá para ler ali pelo menos a primeira ou a segunda página. Já tive curiosidade de ir lá ler um bocadinho e achei belíssimo. E gostaria de perceber como é que surgiu esta tua necessidade. Conta um bocadinho a história, qual o teu objetivo. Conta-nos um bocadinho acerca. Bom, ele nasceu. Este livro é mais uma aventura na minha vida. A forma como nasceu veio numa altura um pouco complexa da minha vida. Não sei se te recordas, eu tinha partido o joelho na Sim, altura, tenho memória. estava incapacitada de mexer, portanto, estava ali a cair numa espiral depressiva, de não saber o que é que ia acontecer, se ia voltar à minha vida normal, se ia ficar boa. Portanto, eu via-me com. Na altura estava com três trabalhos, hum, estava em três atividades diferentes e de repente vi-me numa cama com instruções para não me mexer e, Bolas. portanto, o corpo foi obrigado a parar, mas a minha mente continuava sedenta de movimento. Escrever sempre teve este efeito apaziguador em mim, curiosamente. E lembro-me quando era mais nova, escrevia muito em diários, e depois já assim na altura da faculdade lembro-me de escrever assim em papéis, agarrava numa folha e escrevia sentimentos, aqueles sentimentos às vezes demasiado arrebatadores para podermos compreender ou processar, e a escrita ajuda-me a organizar a mente. E o livro nasceu dessa reflexão, ou dessa necessidade de expressão, em que me vi parada e precisava de focar em algo diferente. E a Gucci foi um bálsamo nessa altura delicada da minha vida. Ela estava ali ao pé de mim, ela e o irmão, ela tem um irmão, o Zeus, e portanto foi fácil escrever o livro porque nós já tinha comentado muitas vezes com o meu marido e muitas vezes ríamos do género, olha só o que é que a Gucci acabou de fazer, isto dava um bom episódio para um livro. E foi só recordar-me, foi ir escrevendo coisas que me ia recordando que ela tinha feito, isto, aquilo, aquilo outro. De repente percebi que estava ali material para poder mostrar ao mundo, mas sem saber se efetivamente o mundo estava Mas preparado olha para que do pouquinho que li já me deu vontade de ler muito mais, porque tu consegues transmitir cativar. pensamentos como se ela tivesse essa capacidade de reflexão filosófica, ou seja, depois um pouco de ti, da tua indagação, da visão Sim. dela, do como ela vos vê, está muito engraçada a forma. O que é que te levou na tua vida a teres a escolha por um cane curso? Porque esta raça em Bom, particular eu não conheço muito sobre. Foi esta assim raça. inesperado? Sim. E assim, de uma forma muito resumida, só para também ficares com uma ideia, esta raça é uma raça italiana, Ok. vem do mastim italiano. É conhecida por uma combinação entre força, inteligência, lealdade e sensibilidade. Uau. Ele é descendente direto dos antigos cães de guerra humanos, portanto, estás a ver a fúria que está contida Sim. naquela.
coisinha fofa que só apetece dar colinho quando tem um mês. Com Tem mesmo. 4 quilos de fofura, que foi como eles vieram para o meu colo. Agora que são Portanto, quantos quilos? Agora são quantos quilos? ele tem 60 e ela 46. Portanto, isto é um peso pesado. Eles têm um porte grande, musculado, têm aquela aparência assim assustadora, Uhum. mas efetivamente eles são de uma lealdade extrema. Eles criam uma ligação muito forte com o tutor e têm uma inteligência acima da média. Portanto, há ali um equilíbrio emocional muito grande. Eles captam, eles percebem quando é que o dono está em segurança, quando é que alguma coisa não está bem. É uma sensibilidade que eles conseguem captar facilmente. E é uma coisa muito própria desta raça. Os cães, todos os animais de estimação estão lá para nós, não é? Mas os cães-corsos são muito especiais. Mas os cães-corsos são muito especiais. Meu marido é apaixonado por esta raça. Eu não conhecia na altura. Um, e eu vi um filme onde aparecia um cano corso e depois começámos a ler sobre o assunto, ver vídeos. Será que estávamos à altura deste desafio? Seríamos bons tutores? Porque inicialmente só queríamos ter uma menina. Uhum. E o Zeus humano veio por acréscimo, foi um extra que ainda bem que veio, Que é irmão, porque né? Neste caso. é um maninho, sim, Não, maninho. foi uma ninhada de 11 cano-corsos, eles pareciam ratinhos bebés quando nasceram, coisinhas fofas e adoráveis, que só querem colinho, parecem chihuahuas de 60 quilos. Mas pronto, efetivamente, a Gucci e os Zeus juntos, pronto, fizeram este livro acontecer. Diz, podes ler um trechozinho ou uma parte só para Sim, ficarmos assim com uma ideia, uma parte que queiras escolher para quem está a ouvir-te também ficar com uma ideia do que estamos a sim. falar. E mostra a capa do livro, mostra lá qual é o livro. Exatamente, o Diário de Gucci. Muito bem, pronto, que é para as pessoas também poderem saber o que estamos a falar. Onde é que podem encontrar o teu livro? Pode encontrar em qualquer livraria da FNAC, da Bertrand, também pode encomendar online através do Look. Portanto, ele está à venda em vários sítios. Vários Ao sítios. pesquisarem o livro mesmo na internet, aparecem logo os sítios onde podem fazer Ok. E através de ti, que encomenda. às vezes através de ti é sempre diferente ter uma Também, dedicatória também. E como é que também, te também. podem encontrar? Via redes sociais? E tens no Instagram, não é? Tens Sim, tenho Insta e ela também tem Insta, também tem Cano Corso. Ok, Da- pronto. Então assim as pessoas já sabem. Eu também posso pôr depois na descrição para que possam encontrar. Ok, até te posso enviar o QR Code, se quiseres, faz logo diretamente Pronto. para o livro dela e pronto, e é uma forma também das pessoas irem direto Diretamente. ao Ok, tema. ok. Então, eu vou ler aqui um episódio em que mostra uma Gucci muito filosófica, para ficarem aqui com um bocadinho de curiosidade sobre as perguntas que uma Corso pode fazer. Isto é na página 40. Sabem, meus queridos fãs, às vezes sento-me aqui na minha poltrona preferida, onde sinto um misto de I'm the Queen of the World, com um pouco de solidão, e fico a pensar na vida. Imagino como é o mundo lá fora. Fico a deambular, perdida nos meus pensamentos. E se eu não tivesse sido adotada por estes tutores, o que era feito de mim? Onde estaria? Seria tão amada assim? Ainda estaria viva? Seria feliz? Às vezes ponho-me a pensar: o que eu sonho de ser quando for grande? O que eu quero fazer da minha vida? Qual é o meu contributo nesta existência? O que vim cá fazer? Qual é a minha missão? De onde venho? Para onde vou? São tantas as perguntas sem resposta que fico aqui horas matutando. Talvez seja isso, se calhar. Nasci para ser filósofa. Ou deveria escrever um livro sobre as minhas conclusões? É isso. Afinal, vou ser escritora para poder inspirar todos os que lerem as minhas palavras sábias. Ou talvez não. Talvez deva ser coach para poder dar aulas e ensinar o sábio segredo da felicidade. Mas eu ainda não sei o segredo. Ok, fica aqui combinado que quando souber, digo-vos, prometo. Até lá, vou só ficando por aqui, perdida nos meus pensamentos, a imaginar a vida fora do aconchego do meu lar. Ão, ão.
Muito giro, muito giro. Consegues ver essa perspectiva filosófica nos animais, integrá-los assim, essa perspectiva? Qual é o papel que achas face a nós humanos e a combinação com o reino animal? O que é que achas desta conexão, desta forma? E sim, eu penso que, de uma forma geral, todos os animais de estimação são de estimação no sentido de nós devermos estimá-los enquanto estão na nossa vida. É uma bênção e um privilégio poder aprender com seres que a única coisa que sabem fazer é amar-nos incondicionalmente. E nós é que temos a aprender com eles nesse sentido. Um, Eles deviam integrar, eles deviam estar sempre presentes. É ótimo, por exemplo, para crianças crescer com eles. Este livro vem reforçar essa ligação especial entre tutor e animal de estimação, precisamente para dar uma perspectiva mais ampla, não é? Do processo. Não são só uma responsabilidade, não é só ter que ir passeá-los, é tudo o que eles nos podem dar, tudo o que eles, sem palavras, nos fazem sentir. No fundo, é uma escolha de poder cuidar deles e também de os ter como companhia e deles também nos terem a nós, não é? É que eles não nos Observo escolhem, isto. não é? Eles não Sim. nos escolhem. Portanto, só podemos fazer o melhor que Se conseguimos. decidir, se quem escolhe ter um animal de estimação tem que estimá-lo e mesmo Sim, que ter sempre um respeito, eu vejo, é muito importante termos respeito por toda a natureza, por tudo aquilo que nos sim, rodeia e o reino animal está lá, não é? E portanto, se está, nós estamos todos e portanto, se vivemos em conjunto neste planeta, há aqui alguma história para contar, mesmo que às vezes talvez exatamente. não consigamos. E o que é que sentes que conseguiste Compreender. alcançar ou que gostarias de alcançar com o livro neste processo? Bom, eu sou uma chamada autora sem querer, porque quando escrevi este livro não era com o intuito de ser famosa ou algo do género. Eu escrevi porque efetivamente presenciei algo verdadeiro que merecia ser partilhado com o mundo, não é? E ter a Gucci na minha vida deu-me uma história que merecia ser contada. Eu Uhum. observei-a crescer com um mês e uma semana, via descobrir o mundo, brincar, aprender, um, e observá-la, consegui ver nitidamente que há uma perspectiva única dela sobre o mundo. E é uma perspectiva divertida, emotiva, mas principalmente pura. E o Diário de Gucci nasce dessa ligação, não é? É uma relação real entre uma pessoa com o seu animal de estimação. É isso que eu queria alcançar, ou seja, que quem lê este livro, tocar o coração de quem lê este livro, portanto, que faça ressoar qualquer coisa lá dentro. No fundo, há se retira uma mensagem, e se calhar até o que eu senti mesmo agora ao estares a ler e estar a escutar a tua leitura, para já aumenta muito a frequência do amor, porque a forma como lês, a forma como entoas e como dás essa perspectiva, faz-nos sentir queridos. No fundo, é uma troca que está ali a acontecer na perspectiva humana, como é que ela se sente, ou neste caso a Gucci se sente, ao poder ter também esse aconchego, esse carinho e ao estar ali. Como é que eu estaria se não tivessem cuidado de mim? Isto também é quase um alerta, Exatamente, o que eu vejo é também como um exatamente. alerta para as pessoas que, no fundo têm animais de estimação e as que não têm e querem ter este exercício de reflexão, se puderem no fundo ter um animal de estimação, se sentirem que têm condições, há toda aqui porque não é para depois ter e depois abandonar, no fundo é para ter e cuidar, não é? Exatamente. Isso é uma coisa que me faz alguma Muita confusão. confusão, a mim também. É assim, eu percebo, né, às vezes a vida das pessoas muda e às vezes, pronto, em termos de custos, efetivamente são elevados. E, e há um episódio muito engraçado também no livro sobre isso, em que ela se questiona porque é que eu lhe chamo uma barra de ouro, porque ela teve alguns problemas de saúde no início e gastámos muito dinheiro com ela, mas nós só queríamos salvá-la, não é? E ajudá-la a ficar boa. E pronto, e tentamos efetivamente, é um problema que a vai acompanhar, sabemos que ela vai ter algumas consequências desse problema de saúde que teve,
mas efetivamente é isso que nunca nos passou pela cabeça abandoná-la, não é? Susana, ela está com as pessoas certas, faça aquilo que necessitava. Nada está ao acaso, não é? Nada está ao acaso. Há uma frase que costuma ser que as batalhas dão-se aos grandes guerreiros. Às vezes custa um bocadinho, não precisamos de guerrear, de ser tão guerreiros para ter tantas Tanto, batalhas, tanto, é mas verdade. no fundo o que é certo é que as coisas acabam por encaixar, porque vocês são o casal certo para dar essa oportunidade de viver com qualidade e de terem-se dedicado dessa forma. Susana, o que é que tu achas disto do mundo dos livros? Guardas os que lês, vendes, o que é que fazes? Tens assim uma estante cheia de livros em casa ou... Completamente, completamente. No meu quarto, no quarto de solteira, minha mãe deixou-o ficar como estava, portanto, limita só a limpar o pó, está tudo igual. Eu tenho uma estante enorme, que ocupa a parede inteira, com todos os livros que eu li. Portanto, Uhum. vender está fora de questão. Eu guardo como se fossem relíquias, marcaram pontos importantes, da minha existência. Ok. Porque não sei se também sentes o mesmo, mas a leitura de cada um dos livros que li, na altura em que os li, era quase como se fosse uma lição de vida. Estava ali uns ensinamentos estratégicos, era como se era a mensagem que eu precisava de ler naquele momento. Ok. E guardo-os porque às vezes olho e digo, "Ei, eu li aquela altura e lembro-me de um momento de qualquer coisa, e, portanto, eles marcam-nos, E marcam tens momentos. assim um que possas destacar de eleição ou algum que tivesses mesmo assim relido ou várias vezes a tua vida ou algum que tivesse-te marcado, mas consegues destacar um ou dois ou... Não, eu lembro-me de ler um livro, talvez eu sempre gostei de ler, adoro ler. Eu lembro-me de ler um livro que é O Mundo de Sofia, não sei se conheces. Ah, ok, sim, sim, sim. Foi Já, um livro que já. me marcou, eu era muito nova quando o li e que me Uhum. marcou, de alguma forma, mas eu não consigo escolher só um, porque todos nos marcam, todos foram importantes em alguma altura em específico. E não é por coincidência que eles nos vêm parar às mãos na altura em que nós os Ok. lemos. E por falar nessa parte de recebermos então essa mensagem ou esse momento em que nos vem parar às mãos, Sim. recordas em algum momento da tua vida, em algum processo de escolha, em alguma circunstância, dado que as palavras podem nos amplificar a consciência, se recebeste alguma mensagem de alguém, se te cruzaste com alguém que tivesse feito toda a diferença em algum aspecto da tua vida daí em diante? Hum, não conseguiria associá-lo assim diretamente. Ou então teria que pensar melhor, tentar aqui puxar pela memória para tentar perceber se uma coisa estaria correlacionada com outra. Eventualmente até está, não é? Porque nada acontece por acaso, portanto, eventualmente até está. Eu é que não associei na altura certa, Ok, ok. mas eventualmente. Mas não deixas de ser alguém, por aquilo que tenho-me apercebido e daquilo que temos conversado, alguém que reflete substancialmente sobre as coisas e não é indiferente àquilo que é dito como mensagem ou como é lançado como desafio. Sim, Susana, completamente. Susana, estamos a chegar aqui ao final aqui deste podcast da mensagem do livro. Não sei se Sim. queres acrescentar alguma coisa daquilo que veio agora neste seguimento ou algo que gostasses de referir que tenha ficado por dizer, ou algum apontamento, não sei, algo que te suscite agora assim. Eventualmente vou-me lembrar de imensas coisas que gostava de ter dito, mas só depois de reviver tudo o que disse e o que devia ter dito ou devia ter complementado. Neste momento não me Não te recordo está a se assim lembrar. nada. Olha, então vou-te lançar aqui o desafio, que é um desafio que nós já combinámos previamente, pelo menos para teres conhecimento, para não seres aqui apanhada de surpresa. E então, vou-te lançar o desafio de escolheres, porque sabes que derivado ao livro Pontos de Fuga ao Reencontro, tenho estado inclusive a fazer diretos e tenho estado aqui a permitir que as pessoas tenham uma mensagem para o seu momento de vida, de acordo com aquilo que sentirem. E as pessoas Uhum. podem escolher desde a página 26 à página 240, neste caso dizendo um número. Aceitas este desafio para depois nos dares o Claro que sim, feedback? Então, claro que sim. um número, Susana, de 26 a 240. Susana, então,
tivemos aqui um bocadinho, não é só nós as duas, a conversar um bocadinho sobre a página, que é algo que é sempre muito pessoal e que eu faço sempre questão de preservar assim um bocadinho, mais ou mais porque deste uma honra de ter-te logo ainda por cima no primeiro podcast, na primeira sessão. E após a mensagem, eu gostaria então, se fosse possível, se tu assim considerares, para, mediante aquilo que nós conversámos sobre a página, o que é que tu gostarias ou podes dar de feedback? Eu posso dizer é que o teu livro é assim uma espécie de magia, uma bola de cristal que responde às nossas inquietações de uma forma muito surpreendente. Portanto, de todas as vezes que abrimos uma página e lemos, está lá aquela mensagem. E o número que supostamente era aleatório, não Não tem é? nada de aleatório e era especificamente para mim, precisamente para me fazer ganhar confiança sobre as coisas que às vezes fugimos, não é? E que temos receio em resolver de frente, em encarar. Às vezes evitamos, vamos tentando adiar, que não, até ao dia em que temos que resolver o problema. E as tuas palavras são uma espécie de bálsamo, não é? Do género, depois de ler, ou depois de ouvir a tua mensagem, eu sei que vou conseguir. Ótimo, isso então é a parte que mais alegria me dá, é a parte que mais me preenche, é que nós possamos trocar ideias, porque estes momentos que nós tivemos aqui, este bocadinho, porque há muito mais da Susana por saber, há muito mais de um mundo de coisas que fazem parte, não é? Da forma de pensar, de estar, mas hoje tivemos a oportunidade de ter aqui este bocadinho que tão importante é para muitas vezes termos aquelas palavras, aquele momento, olha, existe este livro, olha, existe a Susana, ela fez assim, ela considerou assado, ela foi por aqui. Às vezes há sempre qualquer coisa nestes momentos de partilha que são substancialmente diferentemente observados quando nós estamos perante a pessoa e ela nos explica. Não é só ler, é estarmos, é dialogarmos, é partilharmos. E, portanto, foi muito bom ter estado contigo, Susana. Foi muito bom. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por esta generosidade tua, por este momento também aqui final de partilha, que sobretudo haja esta alegria que se possa formar e continua a divulgar o teu livro, continua, portanto, de alguma forma a dar conhecimento também dessa perspectiva, porque isso eu vejo que vai ser bastante importante para que as pessoas se apercebam dessa conjugação com o reino animal também, porque não estão cá em vão e podemos até ver, pode haver uma interajuda, não é? Que nós falamos muitas vezes, não é, Susana? Acho que no Sim. fundo é por aí. Olha, um beijinho muito grande. Estou ansiosa depois por ver então o que nos vais trazer aí da Gucci, que depois vamos ter aqui uma surpresa no final. Assim, porque claro que as pessoas vão querer conhecer pelo menos um bocadinho de quem é a Gucci para perceberem do que estamos a falar. Está bem? Era o que eu ia dizer. Vou enviar-vos um miminho, para apresentar-vos a Gucci ao vivo e a cores, que ela adora, as luzes da Ribalta, ao contrário Da tutora, da, não é? Tu chamas da tutora, Mami. designas tutora. Ela chama-me Mami. Então, ao contrário da Mami dela, que é muito tímida, ela é muito descontraída e adora as luzes da Ribalta. Quando tivemos recentemente também a apresentação do livro dela aqui em Setúbal, na biblioteca, e ela esteve impávida e serena, sossegadinha, durante a apresentação toda, com as pernas assim, cruzadas assim, como se fosse uma verdadeira princesa. Muito bem. Portanto, ela adora estas coisas. Eu queria só deixar um convite, não sei se posso. Claro, Vamos claro, posso. estar no dia 12, tive confirmação, no dia 12 na Feira do Livro, Boa. às 17. Pareçam, estamos por lá, eu e a Gucci. E pronto, e não podia deixar passar sem agradecer imenso esta oportunidade, o teu convite. É sempre bom falarmos um bocadinho e estarmos juntas, nem que seja através aqui dos canais à distância, mas Que nos pronto, aproximam, que nos aproximam. exatamente, uma vez que a distância física nos separa, os canais aproximam. Sim. Vamos falando. E obrigada por esta Obrigada. oportunidade, obrigada por tudo. Obrigada, um beijinho muito grande Beijinhos, e beijinhos até breve. Até e breve. até breve. Até breve.
E pronto, e não podia deixar passar sem agradecer imenso esta oportunidade, o teu convite. É sempre bom falarmos um bocadinho e estarmos juntas, nem que seja através aqui dos canais à distância, mas Que nos pronto, aproximam, que nos aproximam. exatamente, uma vez que a distância física nos separa, os canais aproximam-nos. Sim, Vamos falando. E obrigada por esta obrigada. oportunidade, obrigada por tudo. Obrigada, um beijinho muito grande Beijinhos, e beijinhos. até breve. Até E breve. até breve. Até breve.